Oi, vamos para a nossa aula de ciências? Hoje a nossa aula de ciências é uma continuação daquela aulinha que nós tivemos de vertebrados e invertebrados. Então, nós já sabemos diferenciar o que são animais que têm ossos, animais que não têm ossos, que têm coluna vertebral, que não têm, né? Porém, a gente não estudou naquela aula as classificações desses animais e hoje nós vamos ver apenas as classificações dos animais vertebrados, tá, gente? Prestem bastante atenção. Tem muita informação legal aqui. É uma aula gostosa, é uma aula que a gente vai ver animaizinhos, muito fofo, tá? Preparei com muito amor e carinho para você. Vamos iniciar daqui, né? Nós estamos falando de animais vertebrados, isso significa que são animais que têm vértebras, possuem ossos, né? E aqui tem exemplos do peixe, de aves e de mamífero, né, que é o cachorrinho. Então, os animais vertebrados possuem classificações. Elas são mamíferos. Aí a gente tem um exemplo muito fofinho que eu até usei na outra aula, de um carneirinho mamando uma garrafinha que um cachorrinho está segurando e o cachorrinho também é mamífero. Nós temos as aves. Deixa eu botar essa ave linda para vocês estarem vendo. Os peixes, os anfíbios, ó, o sapinho bonitinho, né? E os répteis. Esse lagarto aí, ó. Bonitinho, né, gente? Ele faz isso revezando para não queimar as patinhas dele, que ele tá num clima desértico. Legal ver, né? Então, vamos agora ouvir falar de cada uma dessas classificações, essas 5 classificações aqui que a tia Ingrid ditou para vocês, tá? Primeiramente, nós vamos começar a falar dos mamíferos. Onde vivem? Que ambiente? Lembra que a gente estudou sobre habitat? Então, nós vamos aqui reforçar, só que agora com relação aos mamíferos, tá? Eles vivem em ambientes terrestres ou aquáticos, tá bom? Aí nós temos uma raposa muito linda, que é um mamífero. Temos um guepardo. Gente, o guepardo é o animal mais veloz que existe no mundo. Ninguém consegue ganhar na velocidade do guepardo, de tão rápido que ele é. Temos a baleia. Temos o peixe-boi. E temos o morcego. Tia, o morcego é um mamífero. Uhum, é um mamífero, gente. E eu vou dar mais uma dica para vocês de coisas relacionadas a eles, falando da locomoção. Animais como a raposa, a gente pode ver vários animais como a raposa, né? A gente olha para a raposa, a gente lembra de gato, a gente lembra de cachorro. Aqui é a mesma coisa. Eles são animais que andam, né? E correm. Andam e correm. O guepardo, ele também salta, tá? A gente vai ter uma noção agora do que é a diferença entre pular e saltar. Porque na sala de aula a gente fez essas perguntas e te explicou, então é importante, já que algumas crianças perguntaram, eu explicar agora para todo mundo, porque vai que é uma dúvida sua também, né? Primeiro eu vou falar que a baleia salta, o peixe-boi nada e o morcego, ele é o único mamífero que é voador. Não é legal essa curiosidade? Ele mama quando o filhote, gente, o morcego mama, ele é mamífero. E o corpinho dele também é coberto por pelos, a gente vai ver isso depois. A locomoção, gente, quando eu falo com relação a pular e saltar, é a seguinte. O pular é esse movimento. Ou de baixo para cima ou de cima para baixo, a gente não sai do lugar, a gente não avança. Quando a gente salta ou para frente ou para trás, a gente está mudando de lugar, nós estamos nos movimentando, nós estamos nos deslocando para um próximo lugar, tá? Isso acontece com o coelho, a baleia, quando ela salta, ela muda o lugar que ela está, e assim por diante, ok? Essa é a diferença entre o pular e o saltar. Cobertura do corpo. Em geral, a cobertura do corpo
desses animais é feita por pelos, tá? Aí a gente tem umas ideias aqui, né? No caso, a ovelha, o carneiro, a zebra, os filhotinhos de guepardo com a mamãe deles aqui, ó. Bonitinhos, né? Temos a onça pintada, temos o macaquinho e o coelhinho. Não é muito fofo todos eles? Todos cobertos por pelos. O que vem por aí? Como nascem os animais mamíferos? Então, gente, os animais são vivíparos, os mamíferos são vivíparos. Isso significa, a gente estudou, mas a tia vai sempre relembrar para vocês o que foi estudado para poder ficar na mente. A gente, todas as vezes que a gente estuda um pouquinho sobre o assunto, a gente tem na nossa mente cada característica de cada animalzinho que a gente está estudando. Eles são vivíparos porque eles crescem dentro da barriga da mãe. Isso mesmo. Igual nós, olha só. A tia botou essa moça grávida, essa mulher grávida, porque os animaizinhos também crescem dentro da barriguinha da mãe, igualzinho a gente cresce. Nós somos vivíparos, porque nós crescemos na barriga da mamãe. E quando nós nascemos, nós mamamos, assim como outros animaizinhos, gente. A tia não aguentou a fofura dessa mamãe gata e colocou ela aqui, dando mamar para os filhotinhos dela. Ela já tá tão cansada que dormiu dando mamar para os filhotinhos dela. Olha só que fofo. Agora, olha que sapeca esse cachorrinho mamando. Não é bem sapeca? Pois é. A tia colocou essas imagens legais para a gente lembrar disso, né? As características desses animais aí. A gente é animal, nós somos animais racionais, ó. A gente pensa, mas nós somos também. E somos vertebrados, e nós temos aí as características principais, né? São animais que mamam quando filhotes e tem um corpo coberto por pelos. A gente também tem os pelinhos, se vocês olharem direitinho, tá? Vamos lá? E a alimentação, tia? Eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Eu vou dar aqui exemplos de animais herbívoros. São animais que comem o quê, gente? Muito bem, vegetais, pequenas frutas, né? E os animais carnívoros, a gente tem aí a leoa. Vou contar um segredo para vocês. O leão protege todo mundo do reino dele lá. Ele não é o rei da floresta, mas quem sai para caçar é a leoa, né? E os leões, os tigres comem outros animais. Todo animal que come outro animal, né, que se alimenta de carne, é conhecido como carnívoro. O porquinho já apareceu aqui, mas ele não é carnívoro, não. Ele é onívoro, igual nós, os seres humanos, que comemos um pouco de tudo. Nós comemos vegetais, nós comemos fibras, nós comemos carne, né? Então, o porquinho é do mesmo jeito. Ele tá até comendo um sorvete ali, tudo que der pro porquinho, o porquinho come. Mas não é legal, né, gente? A gente alimentar animais com o que não é correto para a dieta dele. Então, nós e os porquinhos somos onívoros. Nós vamos falar um pouco agora dos anfíbios. Dá para ver que é de sapinhos, pererecas, né? Salamandras. Vamos lá? Em que tipo de ambiente vivem os anfíbios? Então, quando eles são filhotes, eles vivem somente em ambientes aquáticos. Aqui, gente, quando os sapinhos ou pererecas ou rãs são filhotinhos, eles são chamados de girinos. Quando ele está nessa fase que vocês estão vendo aqui. E eles só vivem dentro da água até o crescimento. Quando eles estão mais velhos, que eles já estão na fase adulta, né? Eles vivem em ambientes terrestres, que é o exemplo dessa perereca aqui para vocês verem. Então, quando filhotes, eles vivem na água, em forma de girino, e quando adultos, já sendo perereca, sapo, rã, eles já vão para o ambiente terrestre, ok? Como é a locomoção, tia, desses animais?
Os girinos, vocês podem ver que eles nadam, eles usam as caudas para se locomover, para nadarem, né? E os sapinhos, as pererecas e as rãs, eles saltam. Eles saltam para se locomover de um lugar para o outro. Interessante, né? Vamos lá? Como é a cobertura desses animais, tia? Eles têm a pele úmida, lisa e fria, diferente de nós, mamíferos, que temos uma temperatura mais elevada, a gente é mais quentinho, né? Os outros animais também têm a temperatura próxima à temperatura do corpo humano, do nosso corpo, quentinho. Você pega um cachorrinho, um gatinho, eles são quentinhos. Se a gente tocar na pele de algum anfíbio, a gente vai sentir que ela é úmida, como se estivesse um pouquinho molhadinha, lisinha e fria. Vamos ver alguns exemplos? A gente tem aí a salamandra, muito fofa, muito bonita e colorida. Nós temos o sapo. Esse sapo, o nome dele é sapo cururu. E nós temos a perereca, muito pequenininha. Vocês sabem que a diferença entre o sapo e a perereca é exatamente isso. O sapo ele é maior, mais robusto. E a perereca, ela é menorzinha, né? Mais meiguinha, mais fofa. E como eles nascem, tia? Como os anfíbios nascem? Vamos lá? Os anfíbios são animais ovíparos. O nome já lembra a gente já estudou e a tia pediu para vocês lembrarem um pouco disso. Ovíparos são animais que nascem de ovos. Isso mesmo. Eles, na maioria das vezes, eles passam por uma metamorfose, nasce na água doce e vive enquanto girinos uma fase larval. Aqui tem os ovinhos, né, dos anfíbios. E aqui a fase de girino. Eles primeiro ficam assim, em alguma folha próximo de um rio ou bem dentro do rio, os sapinhos colocam esses ovinhos. Eles vão passar por essa metamorfose. Para quem não sabe, essa palavra significa mudanças. Então, ele vai passar por essas mudanças aqui, ó. Vai virar girino e, por fim, ele vai virar o sapinho. Mas antes disso, esse todo é o processo de transformação e metamorfose do sapinho. Olha só que legal, né? Enquanto bebês, filhotinhos, né? A gente usa o termo filhote quando é para animal. A tia fala bebê, só para ficar fofa a aula, tá? Mas a gente usa o termo filhote. Enquanto filhote, os girinos, eles ficam dentro da água, nascem, né? Saem dos ovos, nascem dentro da água, passam pelo processo de metamorfose, de mudanças e viram um sapinho. Legal, né? Vamos lá? E como é, tia, a alimentação deles? Os girinos são herbívoros, ou seja, quando ele está na fase de bebê, né, de filhote, ele só vai se alimentar de vegetais, né? Quando eles crescem, que viram sapinhos, as pererecas e as rãs, eles se transformam em carnívoros. Lembrando que eles são carnívoros porque animais que comem outros animais são considerados e classificados carnívoros, tá bom? Agora nós vamos falar das belíssimas aves. A gente tem aqui uma arara bem colorida, um avestruz, um patinho fofo para poder dar abertura para nossa aula de aves. Vivem em que tipo de ambiente as aves? Geralmente em ambientes terrestres. Aqui a gente já vê correndo bem rapidamente um avestruz, né? Depois, duas galinhas. Parecem até que estão dançando, né, gente? E aí a gente está vendo um pavão lindo e misterioso. Pavão misterioso. Lindo, não é, gente? Existe esse branco e existe um com as penas totalmente coloridas. Lindo, lindo pavão. E, por fim, a tia colocou aqui o pinguim, né? Por que o pinguim entra na água? Porque o pinguim gosta da água, o patinho gosta da água, né? Existem aves que gostam de ir à água, mas elas são terrestres, elas saem da água e passam a maior parte do tempo no território terrestre, tá? Esse aí é o pinguim.
E a locomoção desses animais, tia? Nós vamos falar desses aqui, porque eles vão englobar essas questões que a tia está tocando com relação ao corpo, à estrutura, tá bom? O avestruz, ele corre muito, dá para ver aqui, né? Existem até corridas de avestruz que a tia já assistiu, do tanto que eles correm. Embora eles tenham asas muito grandes, eles não têm uma estrutura para voo, tá? A mesma coisa a galinha, ela tem asas, mas ela não voa. A galinha ela salta para subir e salta para descer. Ela usa as asas para ajudar tanto na hora de subir como na hora de pousar e não cair, não se machucar toda, mas ela não consegue voar, tá? O pavão é a mesma coisa, ele tem todas essas penas, ele tem todas essas ele tem asas, ele tem penas, mas ele não consegue voar. E ele fica aberto assim quando ele está exibido. Ele está se exibindo, gente, quando ele está com as penas abertas assim. O pinguim, ele anda e ele nada, e nada muito bem. Ele também possui asas e não consegue voar, tá? Ele consegue andar, nadar e saltar, tá bom? Cobertura do corpo das aves. Elas apresentam asas, todas as aves têm asas, e o corpo coberto por penas. Isso é uma característica das aves. Aí a gente está vendo aqui uma galinha da Angola. A tia, quando pequena, chamava ela de tô fraco. Porque quando ela faz o som, parece que ela tá fazendo assim, ó, tô fraco, tô fraco. Mas o nome dela é Galinha da Angola. Você já viu alguma? Eu não tenho razão de estar dizendo isso. Ela faz esse som, tô fraco, tô fraco. Aí a gente tem aqui as araras, bastante voadoras, maravilhosas. E o pinguim, olha só. Nesse caso aí, ele tá saltando para nadar. Como nascem as aves? Então, as aves são ovíparas, isso significa que elas nascem de ovos, isso mesmo. E elas chocam os ovos em seus ninhos. Então, enquanto o bebê tá lá dentro do ninho, ela cuida desse bebê. Olha aqui, ó, esse passarinho e os ovinhos aqui. Ela senta em cima dos ovinhos com a sua temperatura e fica aguardando os ovinhos abrirem. Quando eles abrem, olha só quem sai de dentro, filhotinho. E aí ela passa um tempo ainda cuidando desse filhotinho, buscando comida aqui, ó, amarelinho para quem não tá entendendo, são boquinhas famintas abertinhas lá, só aguardando a comida chegar, né? Aí a mamãe passarinho vai lá, pega a comidinha e leva para os seus filhotinhos dentro dos ninhos onde elas chocaram seus ovos. E a alimentação das aves, então? Eles podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês com relação aos carnívoros. Os carnívoros, principalmente, têm os bicos adaptados para poder fazerem as suas alimentações. É o caso dessa moça aí, dessa águia, gavião. O bico dela é curvado assim para rasgar a carne e conseguir comer, gente. Não tá de espirrar. Ó céus! Aqui a gente vê a galinha sendo alimentada, provavelmente com alguma ração, milho, alguma coisa, mas a galinha, ela não é herbívora, ela é onívora, porque ela come tanto outro animal, que ela come minhoca, como ela come também vegetal. E, por último, a gente tem o pinguim, e o pinguim, ele é carnívoro, porque ele come peixe, ele gosta de se alimentar com animaizinhos que ele encontra no mar, tá bom? Agora a gente vai falar dos répteis. Dá para ver aqui já que nós vamos falar da cobra, vamos falar de tartarugas, jabutis, vamos falar de jacarés, crocodilos. Que tipo? Esperando passar uma moto aqui.
Em que tipo de ambiente vivem esses animais? Os répteis. A maioria dos répteis vivem em ambientes terrestres. E a gente vai falar um pouco da locomoção desses animais, tá? Geralmente eles se rastejam, pois eles apresentam perninhas bem curtas e alguns nem pernas têm, que é o caso das serpentes, né? Elas não têm pernas. Vamos ver isso? Olha só. Coloquei aí uma foto de uma cobra se rastejando. Vê isso? Ela se rasteja porque ela não tem pernas, ok? Por isso, ela passa o seu corpo no chão e vai, tá bom? Temos aí um crocodilo. O crocodilo é muito maior do que um jacaré, por isso que, sem sombra de dúvidas, esse é um crocodilo. Você pode ver que ele está andando em algumas situações. Ele não estica as perninhas assim e rasteja a barriguinha no chão, mas em geral eles andam assim. Eu acho incrível ver um crocodilo andando, gente, porque as únicas vezes que a tia viu um crocodilo foi bem parado no zoológico sem fazer nada. Então, quando eu vejo uma cena dessa, eu fico feliz, eu gosto de ver. É massa, não é? E a tia colocou aqui também um jabuti. Ele também anda, somente anda. Tá vendo aí? Pois é, jabuti. Vamos lá, tem mais. E como é a cobertura dos répteis, tia? Eles apresentam uma pele seca, revestida por escamas, placas duras ou carapaças. Aí eu trouxe um animal para cada exemplo aí. O primeiro é essa tartaruguinha fofa, gente. Olha só, ela tá gostando desse mimo que ela tá recebendo. Aqui, isso que reveste o corpo dela é uma carapaça bem dura, tá? Ela precisa dessa carapaça para poder proteger o seu corpinho lá dentro, que é até considerada a casinha dela, né? Aí nós temos aí o jacaré, isso aqui, ó, que a gente consegue ver por cima do organismo deles, né? Tem vários jacarés aqui. Nós chamamos de placas duras. E nas serpentes, esse revestimento de pele dela aqui é chamada de escamas, tá? E a cobra troca de pele, sabia disso? Ela troca de pele. Como nascem esses animaizinhos? Olha só que legal! Eles são ovíparos também, né? Assim como as aves e assim como os anfíbios, os répteis nascem através de ovinhos. E eu te trouxe para vocês o jacarezinho nascendo de ovo, a tartaruguinha e as cobrinhas. Então, para sempre a gente vai lembrar dessas imagens, desses animaizinhos nascendo. A tia Ingrid ia amar, sabia? Ver de perto essas coisas, porque ela acha lindo o nascimento desses bichinhos. E ela fica encantada quando ela vê essas coisas. Não é legal de ver, gente? Parecem ovos de galinha, né? Pois é, eles têm cascas igualzinhos ovos de galinha. Quando estão prontinhos para nascer, eles saem, né? Diferente da galinha que choca, esses animaizinhos aqui enterram seus ovinhos debaixo da terra. Sabiam disso? E aí, quando eles estão prontos para saírem, eles vão para a natureza. As tartaruguinhas vão sozinhas andando, você acredita? Pro mar, por exemplo. Muito legal, né, gente? E como é a alimentação desses animaizinhos? Eles podem ser herbívoros ou carnívoros. E aí eu vou dar esses exemplos para vocês aí, né? A cobra se alimentando de um sapinho. O jacaré se alimentando de um peixe. A tartaruguinha se alimentando de um moranguinho, tá? Nessas pesquisas que a tia Ingrid fez, tem uma tartaruguinha aí que come de tudo, que se chama cágado, a tartaruga. Não é pra rir que a tia falou, foi cágado, viu? Elas comem de tudo um pouco. Então, no caso do cágado, ele é onívoro, né? Eles comem tudo, de tudo um pouco. E aí tem um camaleão se alimentando de um inseto, então ele é carnívoro.
Agora vamos falar dos peixes. Muita curiosidade com relação aos peixes também. Fica aí, não sai daí não. Eles vivem em ambientes, eles conseguem viver em ambientes aquáticos e eles respiram debaixo d'água porque eles têm brânquias e estruturas no seu corpo que fazem com que eles possam respirar dentro da água. Não é legal, gente? Aí eu coloquei para vocês identificarem no peixinho o que seria brânquias. Fica bem aqui no peixinho, próximo à cabeça, tá vendo? Pois é. E a locomoção, tia? Eles se locomovem nadando e eles utilizam as nadadeiras. Olha só, esse peixe nadando. Tudo isso é nadadeira, ó. Vocês lembram que Nemo nasceu com a nadadeira menor? É aquilo lá, a nadadeira. E a cobertura do corpo dos peixes? Eles nascem com escamas. A maioria possui escamas. Isso é escama, gente. A tia botou essa foto bem grande para vocês verem o que é uma escama num peixe. Botou essa foto aqui ampliada para vocês verem também quanto que é interessante as escamas do peixe de perto. E esse peixinho, né, de uma forma geral, para vocês observarem as escamas dele. E como eles nascem? Então, os peixes, eles têm uma diversidade maior com relação ao nascimento. Eles podem ser ovíparos, mas há casos de peixes vivíparos e ovovivíparos. E eu vou dar um pouco de ideia para vocês de peixes que têm essas condições de nascimento. Olha só. Os peixes, eles colocam os ovos e eles não têm ovos como os de galinha, como os do jacaré, como os da tartaruguinha com casquinha, não. Os ovos deles são assim, ó. Só com uma membraninha. E dá até para ver o peixinho lá dentro, vocês estão vendo? Em alguns casos, os peixinhos só colocam os ovos lá e saem. Em outros casos, a mamãe deles carregam eles dentro da boca para proteger até que eles estejam grandes e possam viver sozinhos sem a ajuda dela. É uma proteção. Aqui é a mesma foto, tá? Dos peixinhos, só que aqui um pouquinho maior, para vocês verem que, ó, já dá para ver o olhinho. Não é interessante, gente? Muito legal. Aí, esses peixinhos que vivem, são nascidos de ovos, são ovíparos. Aqui é meio estranho, mas se você olhar direito, ó, existem tubarões. Isso aqui é uma ecografia de uma mamãe tubarão. Tu acredita? Isso. Existem espécies de tubarão que são vivíparos, tá? Não são todos os tubarões que são vivíparos, não, mas existem espécies de tubarões que o bebê cresce, né? O filhote cresce dentro da barriga da mãe. E eles são chamados de vivíparos, assim como nós, os mamíferos, tá? E, por fim, a tia vai mostrar um ovovivíparo. É muito engraçada a história do cavalo marinho. Vou contar por quê. Após a concepção do macho e da fêmea, a fêmea vai produzir os ovinhos, né? Quando eles estão prontos, ela transfere os ovos para o papai. Então, é o macho que vai fazer com que os filhotinhos fiquem prontos e saiam de uma bolsa parecida com a bolsa do canguru. Olha só. Quando você vê uma cena dessa, você pode ter certeza que é um macho que está carregando os filhotinhos dentro da barriga. Não é legal? Por isso que a tia diz que eles são ovovivíparos. Ao mesmo tempo que eles crescem, né, dentro de ovos, se eclodem e terminam de se transformar dentro da barriga, né, dentro da bolsa que o pai carrega, eles estão eles se transformam tanto dos ovos como na barriguinha. Então, por isso eles são chamados de ovovivíparos, tá bom? E a alimentação, tia, dos peixes? Eles podem ser herbívoros ou carnívoros. Os peixinhos menores, geralmente se alimentam de vegetais. Já os peixões grandões, como o tubarão, caçam e se alimentam de carne, tá? De outros animais. Pois é, gente.
essa foi a nossa aula, muito linda, muito curiosa, né? Sobre os animaizinhos. Gostaram? A tia Ingrid vai voltar depois falando dos animais invertebrados, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Dessa vez nós não temos tarefa, tá? Porque é um conteúdo muito extenso e eu quero trabalhar com vocês de forma separada, tranquila, para depois cobrar uma tarefinha sobre isso, tá bom? Até a nossa próxima videoaula. Um beijo muito, muito gostoso para vocês. Tô morrendo de saudade, viu? Tchauzinho.